Livro de Jó, capítulo 8. Elifaz havia sido cauteloso. Havia elogiado antes de acusar. Havia embrulhado o golpe em teologia e visões noturnas. Bildade não tinha essa paciência. Bildade foi direto. Bildade abriu sem cerimônia. Até quando você, Jó, vai falar assim? Até quando as suas palavras serão como um vento forte? Sem elogio, sem preparo, sem cuidado. As palavras de Jó, aquele grito de dor que havia custado 7 dias de silêncio para ser formado, foram descartadas como vento forte. Barulho sem substância. Emoção sem conteúdo. E então Bildade apresentou sua âncora teológica. Será que Deus torceria a justiça? Será que o Todo-Poderoso faria o que não é direito? A resposta implícita era óbvia: não. Deus é justo, sempre. Sem exceção. E, portanto, tudo o que acontece tem uma razão justa. Uma lógica perfeita. Uma armadilha perfeita. E então Bildade disse a coisa mais cruel do capítulo. A coisa que nenhum pai deveria ouvir. De certo seus filhos pecaram contra Deus. E ele os castigou como mereciam. 10 filhos mortos sob os escombros de uma casa. E Bildade os declarou culpados. Sem julgamento. Sem evidência. Sem hesitação. A lógica era simples. Deus é justo. Eles morreram. Logo, morreram por algum motivo. Bildade nem considerou a possibilidade de estar errado. Porque a sua teologia não tinha espaço para inocentes que sofrem. E então veio a oferta: agora volte para Deus, e ore ao Todo-Poderoso. Se você é mesmo puro e honesto, Deus virá logo ajudá-lo. A palavra mais pesada do versículo. Bildade então mudou de estratégia. Saiu da acusação direta e foi buscar autoridade na tradição. Faça perguntas aos nossos antepassados. Aprenda com a experiência deles. Pois nós nascemos ontem e não sabemos nada. Os nossos dias na terra passam como a sombra. Era uma humildade estratégica. Bildade se diminuía para invocar uma autoridade maior, a sabedoria acumulada de gerações. E o que essa sabedoria ensinava? 2 imagens da natureza: a taboa que não pode crescer sem brejo, o junco que não vive sem água. Verdes ainda e mesmo sem serem cortados, eles secam antes das outras ervas. Assim acontece com os que esquecem de Deus. Assim dá em nada a esperança dos maus. A planta sem raiz na água certa murcha. O homem sem raiz em Deus também. Verdade bela. Aplicação errada. E então Bildade trouxe sua imagem mais memorável. A segurança deles é um fio de linha. A sua confiança é como uma teia de aranha. Eles se apoiam na teia, mas ela não aguenta. Agarram o fio, mas não conseguem ficar de pé. A teia de aranha, perfeita na sua arquitetura, impressionante na sua delicadeza, mas completamente incapaz de sustentar peso real. E os maus, disse Bildade, eram assim. Cresciam como ervas ao sol. Espalhavam raízes pelas pedras. Pareciam firmes. Mas quando arrancados, ninguém vai nem saber que estiveram naquele lugar, apagados, sem rastro, sem memória. E a mensagem para Jó estava clara. Se você está sendo arrancado assim, é porque suas raízes estavam no lugar errado. Mas Bildade terminou como ele faz, com uma promessa. Esteja certo de que Deus não abandona as pessoas honestas, nem dá a mão para ajudar os maus. Ele fará você rir de novo e dar gritos de alegria. Mas os seus inimigos vão viver na confusão, e as casas dos maus serão destruídas. Era genuinamente belo. Deus restaura os íntegros, destrói os ímpios. Faz o justo rir de novo. Tudo verdade. Mas embrulhado em uma condição não dita. Se você é honesto, então Deus vai restaurar. Se não está sendo restaurado, então talvez não seja tão honesto quanto pensa. O círculo se fechava. A armadilha estava montada. E Jó estava preso dentro dela. Bildade era um homem que amava a verdade. Amava a justiça de Deus. Amava a sabedoria dos antepassados. E tudo o que disse sobre Deus era verdadeiro. Deus é justo. Os maus são como teia de aranha. Os íntegros serão restaurados. Verdade, verdade, verdade. Mas Bildade cometeu o pecado da precisão sem compaixão. Declarou os filhos de Jó culpados sem hesitar. Descartou as palavras de Jó como vento forte. E embrulhou cada promessa em uma condição que Jó não conseguia cumprir, porque Jó já era o que Bildade pedia que ele se tornasse. Jó 8 nos adverte sobre um tipo específico de pessoa,
Aquela que conhece muito sobre Deus, e muito pouco sobre as pessoas que estão sofrendo diante dela. Que tem versículos para cada situação, mas não tem silêncio para nenhuma. Que fala com a autoridade dos antepassados, mas nunca senta no chão com o amigo que está na cinza. A teologia de Bildade estava certa. O coração de Bildade estava distante. E às vezes, isso é pior do que estar errado. Creia, Jesus te ama e ele vive.